Tito de Camargo Andrade viveu no século XIX. Escravo liberto, era curandeiro e devoto de São Benedito. A historiadora Regina Célia Lima Xavier, autora do livro Mestre Tito, uma história sobre religiosidade e escravidão que sempre vale a pena contar, se debruçou sobre a vida do negro que nasceu no continente africano em 1818, chegou ao Brasil quando tinha apenas 11 anos e foi trazido a Campinas para ser escravizado. O Tito é um personagem muito importante em Campinas, justamente por essa trajetória entre a escravidão e a liberdade, né? Ele foi escravo a maior parte da sua vida, mas ele também, como escravo doméstico, ele tinha uma certa autonomia e a gente presume que essa autonomia tenha possibilitado a ele a exercer o ofício de curandeiro em Campinas, no momento em que tinha epidemias de varíola que sacrificavam uma boa parte dessa população. A história se consolida quando, em 1930, através de uma resolução, esta rua estreita da Vila Industrial ganha o nome de Mestre Tito, homenagem a este homem de grande representatividade aos negros e afrodescendentes de Campinas. Trajetória que está conectada a outro ponto da cidade. E essa conexão se faz aqui, na igreja de São Benedito. Conta-se que em meados de 1870, época em que havia a suspeita de que a febre amarela chegava no município, Tito fez uma promessa de que, se não fosse contagiado pela doença, construiria em reconhecimento uma capela para a devoção do santo protetor. Líder da comunidade negra, ele assume a frente da construção da igreja. Nos registros históricos tombados como patrimônio que pertencem ao arquivo da Câmara Municipal, aparece uma sessão em outubro de 1866, em que os vereadores discutiram um requerimento de Tito de Camargo Andrade para a cessão do terreno da Capela Melchior para a construção da Capela de São Benedito. Em dezembro do mesmo ano, o ex-escravo apresenta um outro requerimento, mencionando a autorização do bispo para a criação da capela. Já a ata da sessão de janeiro de 1867 traz a anotação da criação de uma comissão para analisar o pedido de Mestre Tito. A capela, ali por volta de 1835, ela já está num estado meio precário. Então, ele vai entrar com sucessivos requerimentos junto à prefeitura para que a prefeitura doasse aquele terreno e possibilitasse que ele, então, juntamente com a Irmandade, se ocupasse daquela capela para a devoção de São Benedito. Isso efetivamente é feito, né? Então, ele progressivamente ele vai angariando fundos e vai transformando a antiga capela Melchior, na igreja de São Benedito. O interesse dele pela construção da capela, né, vem um pouco também dessa trajetória dele enquanto curandeiro, porque naquele momento as percepções de doença e de cura tinham uma forte acepção religiosa, e ele era muito devoto. Então, a gente tem registros desde 1835, né, quando ele pede para transformar a antiga capela Melchior na capela de São Benedito. Logo depois, então, quando ele consegue comprar a sua alforria, na década de 60, é quando ele vai angariar um maior número de recursos e vai comprar, então, as alforrias da sua esposa, dos seus filhos, e vai, então, iniciar a construção da capela numa campanha um pouco mais intensa. E isso também se relaciona um pouco com a relação que ele tinha com a igreja, porque a Irmandade, do qual ele foi também um fundador, a Irmandade de São Benedito, ela era controlada tanto pelo Estado quanto pela igreja, porque naquele momento nós tínhamos o sistema de padroado. Então, o Estado e a igreja faziam parte de um mesmo corpo político. Então, a igreja, principalmente ali, a partir dos anos 50, passa por um processo em São Paulo que a gente chama de um processo de romanização, que é a aproximação dos dogmas da igreja do Concílio de Trento e de uma orientação via Roma, que faz com que a igreja em Campinas
vá se recrudescendo nessa relação justamente com essa comunidade negra. E é nesse momento que o Tito vai ganhar uma grande responsabilidade. Com o novo momento político e histórico, Mestre Tito passa a ser um articulador para concretizar a construção da capela. Como ele era um curandeiro conhecido e respeitado na cidade, ele vai conseguir ter maior crédito junto aos comerciantes, né, para poder levar adiante, então, essa campanha para a construção da igreja. Então, ele é um personagem importante. Quando ele vai lá já, ali no início dos anos, no final dos anos 70, nos anos 80, quando ele vai ficando mais velho, vai adoecendo, a campanha para angariar recursos para a igreja vai ser encampada também por um grupo de mulheres, né, principalmente por Ana Gonzaga. Mas nem por isso o Tito deixa de ter uma preponderância. Infelizmente, ele morre antes da igreja ser inaugurada, mas a gente pode dizer que ele é aquele que vai socialmente fazer essa intermediação, esse mundo branco senhorial, né, e essa população africana crioula, né, escravizada, que era tão importante, que vivia em Campinas naquele momento. Ele é o grande mediador dessas relações e o garantidor também do protagonismo da população negra em Campinas naquele momento, principalmente no projeto da Irmandade e da construção da igreja. A via que ganhou o nome de Tito para homenagear a história desse líder está nos registros da Câmara de Campinas, na Resolução 938 de abril de 1930, por meio de um decreto. A rua, que hoje é de paralelepípedo, está em uma área em que vários imóveis foram tombados como patrimônio histórico e começa em uma das vias mais movimentadas da Vila Industrial, que dá acesso ao centro. Está no livro Ruas de Histórias Negras e também é apontada na tese de doutorado que tratou de uma pesquisa sobre a ocupação dos espaços, o que remete à capela. É aqui, no quadrilátero onde fica o Largo São Benedito, que entre 1753 e 1774 abrigou o cemitério Bento do bairro rural do Mato Grosso, passou por diversas mudanças na história, que abriga vários imóveis e que em 1982 teve como praça denominada com o nome da ex-vereadora professora Silvia Simões Magro. E dentro desse grande espaço de tempo, né, ano que vem Campinas completará 250 anos, a gente teve também Mestre Tito, que foi um grande curandeiro, que teve uma articulação muito importante para libertar diversos escravizados de fazendas aqui na cidade de Campinas, um grande conhecedor de ervas, e foi quem inicia a construção da igreja aqui de São Benedito, depois que a igreja do Rosário foi retirada da área central, né, do Largo do Rosário aqui de Campinas. Com a retirada da igreja do Rosário, começa-se uma mobilização liderada por Mestre Tito para a construção dessa igreja. A igreja do Rosário, como em todos os estados do Brasil, sempre foi associado, né, à Irmandade do Rosário, à Irmandade de Pretos e Pretas, que tinham através daquele momento, final do século XIX, começo do XX, as organizações em forma de irmandade para lutarem pelos direitos da população escravizada e que estava sendo liberta. Ele era muito devoto de São Benedito, tanto que ele dizia que se ele sobrevivesse à febre amarela, que foi um grande abalo na cidade de Campinas, matou milhares de pessoas, né, a febre amarela, em especial aqui no nosso município, ele dizia que se ele pudesse usar as ervas e curar muitas pessoas e não morrer de febre amarela, ele iria agradecer a São Benedito, a quem ele era devoto, e construir a igreja. Só que nesse processo de início de construção, há tantas perdas financeiras como o próprio desafio, e aí a senhora para quem ele trabalhou durante muitos anos, que demorou muito tempo para lhe dar a alforria que ele teve que comprar, ela passa, né, o término dessa igreja, Ramos de Azevedo. Então, por muitos anos, a gente encontrava dentro da arquitetura a presença de Ramos de Azevedo como arquiteto e nenhuma citação a Mestre Tito, que foi o primeiro idealizador e quem construiu as bases. Tito morreu em 1882. Ele não conseguiu ver a sua igreja construída. No entanto, Dona Ana de Campos da Paz Gonzaga deu continuidade no desejo do escravo liberto e a inaugurou em 1885. Não é ela que assume, não é ela que tem esse papel.
Ela tem, na verdade, uma postura um pouco secundária num projeto que já vinha em andamento, só que isso acontece no momento em que a Irmandade de São Benedito já está um pouco desarticulada. Ela vai sofrer, no final dos anos 70, uma forte ingerência da igreja, ela se desarticula um pouco e o Tito vai assumir pessoalmente isso como uma tarefa. Então, em momento em que a igreja perde, que a Irmandade perde um pouco a sua mobilidade, o Tito cresce, e ele assume pessoalmente. Então, ele tem esse poder, de mediar os irmãos de São Benedito, essa população escravizada e liberta, com essa classe senhorial, e com a igreja também. Então, isso me parece importante, porque normalmente a gente pensa essa população africana, pouco letrada, como pouco capaz, de ter protagonismo ou de estabelecer formas de negociação. E o Tito é o exemplo contrário disso. É uma pessoa de uma habilidade enorme, de uma grande respeitabilidade na cidade e um grande negociador. A Igreja de São Benedito marca a resistência do povo negro em sua ancestralidade e religiosidade, como é o caso da família da professora e representante do movimento negro em Campinas, autora do livro Rua de Histórias Negras, Edna Lourenço. A minha bisavó, Clara Egídio de Souza Aranha, ela era escravizada da família de Souza Aranha. A mãe dela... Antigamente os escravizados levavam o sobrenome dos seus senhores, era isso? Na lápide da sepultura dela está lá. Ela foi a segunda mulher negra, a segunda negra sepultada no cemitério das Saudades. Ela é mãe de Dadina, Bernardina José Lourenço, que gerou meu pai. Dadina era devota de São Benedito. Ela atuava aqui na igreja, elas tinham uma irmandade, tinham muitas mulheres negras, tinham mulheres que moravam aqui nessa rua, famílias, tudo que eram da irmandade. E meu pai foi criado assim. Então meu pai, a gente comemorava o aniversário do meu pai com uma feijoada, que reunia a nossa família, juntava tudo. E primeiro era a missa. A gente vinha aqui na missa, já era tradição. A missa, na semana do 20 de agosto, o aniversário do meu pai era 20 de agosto. Meu pai nasceu 20 de agosto de 1910. E era a missa, às 10 horas celebrada aqui. Pois nós saíamos aqui da missa e íamos todos para a feijoada do meu pai. E isso se tornou uma tradição na nossa família. Os anos vão passando e você vai vendo a mudança, nos espaços. Aí veio a Mãe Preta, tudo, mas nós já estávamos aqui. Do lado de fora, a estátua da Mãe Preta, réplica de um monumento existente no Largo Paissandu, na capital paulista. Obra do artista plástico Júlio Guerra, foi feito em bronze fundido. Foi inaugurada em 1984. Para a comunidade negra de Campinas, esse ainda é um espaço extremamente simbólico. E é por isso, com certeza, que no decorrer de décadas, diversas lideranças trazem e fazem a transmissão de saberes a partir de atos, a partir de ações, sejam dentro da própria igreja, ou fora, ou no entorno, para que possa continuar explicitando de que sim, esse território é central, mas ele é parte da nossa memória, é parte da nossa história, e continuamos reafirmando que, mesmo que os símbolos sejam postos em determinados momentos como ato de doutrinação, como a própria imagem da Mãe Preta, que é uma mãe preta alimentando o filho de um branco e de novo evidenciando ou querendo, mesmo que de forma subjetiva, evidenciar o lugar de quem na nossa sociedade, quem pode representar o quê. Então, dentro do nosso território, já que vocês querem ficar aqui, então a gente vai colocar uma imagem de Mãe Preta para lembrar qual o seu lugar aqui. Nós vamos continuar também estando aqui e transmitindo para gerações futuras que, apesar de todas essas estruturas e ferramentas, seja no âmbito da legislação, seja no âmbito da própria memória e da representatividade, recolocando que sim, foram nossos ancestrais que construíram essa cidade, foram nossas mãos negras que possibilitaram
que a nossa memória fosse presente no dia de hoje. E sim, se essa cidade é tão importante, ela teve tantos avanços, ela teve uma enorme contribuição da população negra que habita aqui, mesmo sendo apagada pelo racismo no seu dia a dia.